A Igreja Católica vive um momento histórico de profunda reflexão e emoção. Com o falecimento do Papa Francisco aos 88 anos de idade, ele foi o primeiro pontífice latino-americano da história. E neste dia 21 de abril encerrou-se mais de 10 anos de um papado marcado por simplicidade, empatia e uma busca incansável por uma igreja mais próxima dos pobres, dos marginalizados e do meio ambiente. Jorge Mário Bergoglio, argentino de origem italiana, assumiu o papado em 13 de março de 2013, após a renúncia do Bento XVI. Ao longo dos anos, Papa Francisco destacou-se por um discurso pastoral acessível, pela reforma administrativa da Cúria Romana, pela ênfase em temas sociais urgentes como a crise climática, a desigualdade econômica e a migração. Seu legado é também marcado por gestos simples e poderosos. Lavou os pés de presidiários, visitou favelas, dialogou com outras religiões e denunciou as estruturas de pecado dentro e fora da igreja. E quem nos conta mais a respeito desse legado é o padre Kleiber Freitas, da paróquia Senhor Bom Jesus. No início do seu pontificado, ele mesmo disse, foi escolhido alguém lá do fim do mundo, né? Ele usou essa expressão no dia da sua apresentação lá no Vaticano, quando se concluía o conclave com a sua eleição. E a sua presença, olhando ontem, vendo os telejornais, fazendo um resumo daquilo que foi Francisco para a história da Igreja, e a história vai registrar isso com toda certeza, né? Ele deixa um grande legado para a Igreja, da sua ação evangelizadora, do seu testemunho, de simplicidade, de doação, de entrega à causa do Evangelho, mas, ao mesmo tempo, chamando-nos a atenção do cuidado que todos somos chamados a ter, de sermos acolhedores. Ele, uma pessoa que foi capaz, digo, talvez quase que um dos únicos líderes mundiais capaz de dialogar com o mundo atual, em todas as suas realidades. Então, Francisco nos deixa isso como legado, né? Da acolhida. Ao invés do julgamento, ele partiu para essa expressão do acolher, que Jesus Cristo sempre nos ensinou isto. Então, Francisco marca e deixa esse legado para a Igreja e para nós cristãos católicos, nesse seu pontificado de 12 anos. E também seus ensinamentos mostrando a sua atenção para os esquecidos da sociedade. Quem tiver a oportunidade de ver aí a sua trajetória, mostrando as suas inúmeras viagens apostólicas, como ele usou a expressão, né? Quantos lugares ele marcou presença nestas realidades, justamente sabendo da importância que ele trazia consigo, né? Da sua figura, da sua presença naquelas realidades, para chamar a atenção do mundo para aquelas realidades, seja da pobreza, da exploração, da indigência, na exclusão das suas mais diferentes formas. Então, Francisco deixa esse legado para a Igreja e para nós. Então, um homem de Deus com toda certeza. E marcou o seu pontificado, essa sua trajetória. Outra coisa marcante de Francisco é a sua presença junto do povo. Pode ver que aonde ele estava, sempre ele fazia questão de ir às pessoas, de acolher, de ir a um cadeirante que às vezes estava numa beira de rua, ali querendo ver, né? E ele, às vezes, como eles chamam, quebrava os protocolos, de ir abraçar aquela pessoa que estava impossibilitada de se aproximar dele, as crianças, né? Então, isso é um legado que Francisco deixou para nós também. E os seus ensinamentos também buscando alertar a humanidade de que nós, enquanto pessoas humanas, também fazemos parte de um todo da criação, de que o ser humano é parte desse todo, não é exclusivo, não é dono, mas chamando o cuidado para cuidar da casa comum, da obra da criação, né? Então, Francisco marcou seu pontificado nisto também, o diálogo com as religiões. Ele chamou encontros aí com os líderes mundiais para o diálogo, para rezar junto, para dialogar, para mostrar. O ser humano é chamado a dialogar, a buscar a comunhão entre si, independente das nossas crenças, naquilo que cremos ou não cremos, mas há algo que nos une em primeiro lugar. Então, Francisco deixa esse legado para nós também. Ao mesmo tempo, também, outro cuidado que ele
trazia, né, chamando a atenção para a simplicidade nas coisas na igreja. Ele se negou, pode observar, ele nunca usou aquele manto vermelho que tradicionalmente os papas tinham o costume de usar. Tudo aquilo que representava ostentação, ele sempre priorizava pela simplicidade. Então, ele deixa esse legado para nós na igreja. E esses dias, então, nós que estamos celebrando este tempo de luto, né? Então, aproveitamos a oportunidade, no próximo domingo, conforme a orientação da Conferência dos Bispos e também do nosso bispo diocesano, Dom Jaci, próximo domingo, aqui na Igreja Matriz, nas 2 missas, nós rezaremos o 7º dia do Papa Francisco, rezando por ele e por toda a Igreja, nesta intenção especificamente. E nesses dias de sede vacante, continuemos em oração para que Deus ilumine aqueles que têm agora a missão de eleger um sucessor para Francisco. E diante disso, existe alguma expectativa para um Papa brasileiro? Olha, agora nesses tempos se especula muitas coisas, né? Então, todos os cardeais, num primeiro momento, eles são eleitores e são candidatos, né? Então, é algo que é imprevisível. Claro, se coloca as possibilidades, os nomes de alguns que aí têm experiências, já trabalharam no Vaticano, assessorando algum dicastério próprio lá dentro, mas são especulações. Francisco é aquele nome que não aparecia naquelas listas nenhuma em 2013 e foi eleito, né? Então, ontem eu ouvia também alguns que diz que esse conclave é um dos mais incertos pelo número de cardeais, que normalmente era 120 eleitores, esse ano nós teremos 135 eleitores, e, ao mesmo tempo, o Papa Francisco, nesta sua metodologia de estar chamando a atenção para as realidades esquecidas do mundo, ele nomeou muitos cardeais de territórios esquecidos, né? Mas para chamar a atenção, a igreja se faz presente ali também. Então, temos esses cardeais também que agora soma no conclave. Então, os brasileiros são também candidatos, mas sobre probabilidade, só Deus sabe. Certo, então só reforçando, como será a programação da paróquia nesse período de luto da igreja? Olha, ao longo desses dias, em todas as nossas missas, a gente seguimos com a nossa programação normal, mas com aquela atenção em todas as missas, a prece, rezando pelo descanso eterno do Santo Padre Francisco e, ao mesmo tempo, rezando também para que o Espírito Santo ilumine aqueles que têm a missão de agora escolher um sucessor para ocupar o trono petrino, que vai suceder ao Papa Francisco. Então, a nossa programação nesses dias é na oração, no recolhimento e vivendo aquilo que é da nossa caminhada própria, mas trazendo na nossa oração esses ensinamentos e legado que Francisco nos deixou.